primeira carta de João, no capítulo 4, verso 8, apresenta outro atributo de Deus, o amor. Veja o que o texto diz. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, irmãos, o amor é a essência de Deus. O amor é o próprio Deus. Os versos 7 a 19 de 1 João tem como título Deus é amor. Eu quero ler, irmãos, esse texto todo, e vamos vendo quantas vezes aparece a palavra amor, quantas vezes aparece o amor de Deus, quantas vezes aparece o amor que devemos ter também uns pelos outros. Veja lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja, começa, irmãos, falando que o amor fraternal vem de Deus, procede de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que é o primeiro verso que lemos hoje. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Veja, a demonstração do amor de Deus é a doação para sacrifício pelos nossos pecados, a doação do seu Filho unigênito. Continuando, nisso consiste o amor, não em que tenhamos amados a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nós não amamos a Deus primeiro para que depois ele se movesse e falasse, eu vou responder ao amor dos seres humanos, eu vou mandar meu filho como sacrifício. Mas ele fez isso primeiro. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Uma ordem, irmãos, uma ordem do Senhor Deus é que nós amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Como é que sabemos que permanecemos em Deus se amarmos uns aos outros? E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Mais ainda, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. O Senhor permanece em nós e quer que nós permaneçamos nele mediante o amor. Nisso é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Veja verso 18. No amor não existe o medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado pelo amor. E o verso 19 conclui então o texto sobre o amor de Deus. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. A palavra que a Bíblia usa, o hebraico usa, para o amor de Deus é hesed. Me desculpem se a pronúncia não estiver correta. Quer dizer o amor de Deus em sua aliança com a humanidade. Um amor leal, um amor protetor, um amor constante, um amor eterno. É esse o amor de Deus. As línguas originais da Bíblia usam títulos diversos para Deus, cada um iluminando algum aspecto do seu caráter maravilhoso. Adonai, por exemplo, significa Senhor. Esse título destaca que Deus reina para sempre sobre todas as coisas e entra em aliança com seu povo. Outro nome, Yahvé Jireh, significa o Senhor proverá. A salvação só é possível por causa do amor de Deus. Veja São João 3,16, o verso áureo da Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que moveu ao que o Senhor Deus oferecesse seu Filho como propiciação dos nossos pecados? O amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A maior expressão do amor de Deus está no dom que ele deu à humanidade.
seu próprio Filho. Ele morreu pelos pecadores. Deus poderia ter retido essa dádiva, mas por conta do seu amor extraordinário, generoso e totalmente altruísta, enviou Jesus à Terra para que pudéssemos responder livremente a esse amor, revelando na morte substitutiva de Cristo em nosso lugar. Jesus não apenas desfez a separação que o pecado criou entre nós e Deus, mas também revelou o caráter perfeito do amor divino, atraindo as pessoas para ele. Jesus não somente fez a propiciação dos nossos pecados, mas Jesus demonstrou concretamente, através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, o amor de Deus por cada um de nós. Porque Deus nos amou de tal maneira. Por que a gente não pega esse verso e faz assim? Porque Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que eu creia nele e não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu penso, irmão, que é muito oportuno nós personalizarmos, ou melhor, individualizarmos as promessas que há na Bíblia. O Senhor Deus deu o seu Filho para mim, para Alfredo. O Senhor Deus deu esse filho para o José, para o Bueno. O Senhor deu esse filho para Thaís, para que nós pudéssemos ser salvos. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos recíprocos a esse amor. De que maneira? Amando aos outros. Veja, ele diz assim, que se o amor dele tiver, então esse amor vai aparecer entre os outros. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Que esse amor de Deus, então, seja aperfeiçoado em nós quando amarmos uns aos outros, assim como devemos amar uns aos outros. Deus abençoe a cada um.